Amados, graça e paz, como vocês estão? Estou passando aqui para meditar com vocês um trecho de um livro aqui, ó, esse livro aqui, A Malignidade do Pecado, de Thomas Watson, puritano, né? Como sempre, os puritanos tratavam sobre o pecado de uma maneira bem radical e isso é ótimo. Nós temos, como cristãos, crentes, devemos tratar o pecado, porque é uma das coisas que é proveniente da nossa natureza pecaminosa, né? Se não estivermos vigilantes, o pecado está à porta e ele nos abate, como o autor desse livro aqui nos mostra, né? Usando a palavra de Deus e exemplos da época contemporânea dele, certo? Então, meus queridos, olha só, tem um texto aqui onde ele vai tratando sobre como a graça eleva o homem, né? Ele vai tratando aqui, a graça eleva o homem em 4 maneiras. A graça eleva os seus objetivos e aspirações. Ou seja, o seu objetivo é se deleitar em Deus. Ou seja, Deus está acima das estrelas. Então, seu olho está no alto. Você está olhando para o alto, ok? Aí o segundo ponto é a graça eleva a reputação de um homem. Ou seja, quão notáveis, ele dá uma expressão aqui que eu achei bem legal. Quão notáveis os patriarcas piedosos foram pela sua santidade. Ou seja, a reputação dele era devido à santidade deles, o temor dele ao seu Deus, a sujeição deles ao Senhor. Sujeição já denota aí humildade, certo? Submissão. Veja só, ele continua. A terceira maneira que a graça eleva o homem a graça eleva a dignidade de um homem. Isso torna o homem um coração cheio de amor a Deus é precioso. Ou seja, sabe aqueles textos que fala que a igreja, a amada do noivo lá em Cantares, né? Ela é a menina dos olhos de Deus. Então, um justo, aquele que foi justificado por Jesus Cristo, ele se torna algo precioso para o Senhor, certo? Porque o Senhor se deleita nele, pois ele é uma pessoa que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. E, enfim, não é qualquer coisa, cara. Não é qualquer coisa. Foi alguém que foi ressuscitado dos mortos. Ou seja, éramos mortos em nossos pecados. Foi ressuscitado, logo se tornou algo que Deus coloca a sua atenção ali nos seus filhos. É o seu povo, é a sua igreja eleita e amada, composta por membros, né? E cada membro é precioso para o Senhor. Enfim, e aí a quarta maneira a graça eleva o privilégio de um homem. A graça eleva o privilégio de homem. Ou seja, a graça, aí está escrito aqui, a graça o eleva à família celestial. Que família é essa? A igreja. A igreja, nós sabemos que é a igreja. Pela graça ele nasce de Deus. Ele é um príncipe em todas as terras. Embora nesse mundo ele seja como um príncipe disfarçado. Ou seja, tá a paisana, né? Ele é mais elevado do que os reis da terra. Por quê? Porque os reis da terra, muitos são ímpios e não se submetem a Deus, não creem em Jesus Cristo, não nasceram de novo. Mas esse que nasceu de novo, ele pode ser o mais pobre na face da terra, pode não ter nenhuma riqueza, nenhum bem, nem nada, mas se ele tem o Senhor, ele tem tudo. É isso que quer dizer o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ou seja, ele tem o Senhor, e isso é suficiente, porque o Senhor é a sua herança. E não tem herança maior e mais preciosa do que o Senhor. Não tem, ok? Então, veja só. Ele é mais elevado do que os reis da terra. Então, os reis da terra, que são ímpios, eles não têm o Senhor. Logo, eles não têm nenhuma elevação. Deus não os tem como tem o seu povo, como tem os seus eleitos, como tem a sua igreja, entendeu? Como tem os seus filhos que foram adotados, certo? E é isso. Ele é aliado dos anjos, ou seja, nós que somos crentes, somos aliados dos anjos. Os anjos que estão no céu com o Senhor, nós somos aliados deles, certo? E é isso, meus queridos. E aí, continuando aqui, tem outro ponto aqui, que aí ele vai voltar lá pro início, porque Thomas Watson ele vai tratando o livro
premissas assim, digamos assim. Ele vai tratando de pontos, 1, 2, 3, 4, dentro de um ponto, aí ele trata de outros pontos, depois volta para outro ponto, bem complicadinho. Mas veja só, aí ele vai dar alguns exemplos aqui sobre que louco. Aí eu vou ler o trecho aqui para vocês. Ele está tratando sobre o pecado, a graça, aí depois vai falar do pecado. Se o pecado abate um homem, veja que escolha imprudente o homem faz quando escolhe cometer pecado para evitar problemas. Quantas vezes você, para evitar uma provação, uma aflição, você cai em pecados? Para você falar, não, isso aqui que eu estou fazendo é certo. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Eles escolhem a iniquidade em vez da aflição. Você fala, aflição. Às vezes, em meio à aflição, a nossa natureza pecaminosa tenta nos enganar, né? Para que a gente cometa um pecado para aliviar a aflição. Olha só isso. Aí veja bem, ó, para evitar a pobreza, mentirão e enganarão. Ou seja, estão pecando, estão quebrando o 9º mandamento, certo? Não darás falso testemunho. É o 9º mandamento, se eu não me engano. Às vezes eu não lembro a ordem direito. Mas enfim. E aí ele vai dar alguns exemplos aqui, ó. Se cometermos pecado para evitar problemas, encontraremos maiores problemas. Quando a gente comete pecado, a gente sabe muito bem que a gente está cometendo primeiro ao Deus que nos criou. O Deus que é justo, santo, certo? E amoroso. Porque se Ele sustenta nossa vida pela palavra do seu poder, assim como sustenta toda a criação, quando nós cometemos um pecado, a gente está indo contra o próprio Deus, nosso Criador. Então veja como isso é sério. E ele vai dar um exemplo aqui de Orígenes, né? Eu não lembro ao certo quem era Orígenes, mas era um pastor, provavelmente, né? Da época dele ali. E aí ele escreve aqui, ó. Orígenes, para se salvar do sofrimento, aspergiu incenso ao ídolo. Olha só, era um pastor, cara. Ele se prostrou ao ídolo, aspergiu incenso ao ídolo. Posteriormente, quando se preparava para pregar, olha, ele ainda foi pregar. Abriu a sua Bíblia e leu acidentalmente o que está escrito no Salmo 150, 16. Olha só como Deus ainda é misericordioso. Ele te repreende quando você peca. Se você é um filho dele, ele te repreende. Olha só o que está aqui no Salmo 50, 16. Mas ao ímpio, está escrito lá, mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Nossa, isso aqui está escrito na Bíblia, né? E aí ele foi repreendido na mesma hora pelo pecado que ele cometeu. Porque quando nós caímos em pecado, a gente está tendo um comportamento de um ímpio. A gente está praticando um ato ímpio, um ato de impiedade, certo? Então, veja bem, isso tudo, a malignidade do pecado é horrenda. Diante dessa passagem da Escritura, ele caiu em um choro amargo e foi de tal forma atingido pela dor e pela consternação que não foi capaz de dizer uma palavra ao povo, mas desceu do púlpito. É isso, entendeu? É isso. Diante do povo de Deus, Deus não deixa uma pessoa que caiu em pecado, tipo, que está em pecado, ela falar alguma coisa ao povo de Deus, porque o povo de Deus é um povo santo, entendeu? É um povo santo. Deus cuida do seu povo, não deixa que essas coisas aconteçam. Se você vê por aí pastores hereges, né, pregando para um povo que se chama igreja, que se chama pelo nome de Deus ainda, fala, não, nós somos um povo de Deus, nós somos um povo escolhido de Deus, mas esse povo continua escutando esses hereges, a gente tem que questionar e duvidar, sempre estar com o pé atrás, para de fato saber se de fato esse povo aí é povo de Deus mesmo. Porque quem escuta lobo, só pode ser lobo também. Quem escuta hereges, só pode ser falsos crentes, né? Que tem uma falsa sensação de que eles são crentes de fato, né? Pois amam a mentira ao invés da verdade, certo? Então, veja bem, e aí ele vai chegar no ponto que eu queria chegar aqui, sobre as promessas, tanto para quem suporta a aflição, quanto para quem comete pecado. Veja só, que loucura sem par é escolher o pecado em vez da aflição.
Lembra que eu estava falando agora? A aflição é como um furo em um casaco. Ou seja, aqui a minha camisa está furada, certo? Minha camisa, beleza. Minha camisa está furada, ok. Mas o pecado é como uma ferida na carne. Então, tipo assim, aqui tem um furo o furo na minha camisa é uma aflição. Mas o furo na carne é o pecado. Então veja só. Mas o pecado é como uma ferida na carne. Aquele que para se salvar dos problemas, ou seja, eu quero me salvar do furo da minha camisa. Então o que eu vou fazer? Aí eu, por imprudência, burrice, isso é burrice, sabe? Insensatez, tolice, né? Aí eu vou querer furar minha carne para salvar minha camisa. Cara, eu vou machucar, ferir a minha carne para salvar a minha camisa. Aí tá brincadeira. Aquele que para se salvar dos problemas comete pecado é como aquele que para salvar o seu casaco, né, deixa que a sua carne seja ferida. É tolice, não é tolice? Não é tolice. Por isso que a gente tem que pedir muita graça a Deus, porque o pecado ele é tão maligno, tão sorrateiro, e muitas vezes a gente se deixa levar. Se a gente não estiver buscando ao Senhor, em devoção ao Senhor, né, na sua palavra, em oração, meu Deus do céu, a gente cai, a gente é fraco, a gente está suscetível ao pecado, todos nós. Por isso que devemos estar vigilantes, sempre nos alimentando do alimento sólido que nos fortalece e nos mantém firmes, de pé, certo? E veja só, há uma promessa para aqueles que suportam a aflição, mas não há nenhuma promessa. Mas não há promessa, na verdade, né? Eu falei que havia promessa. Mas não há nenhuma promessa para quem comete pecado. Veja só, aí ele cita dois textos aqui, né? Há uma promessa para aqueles que suportam a aflição. 2 Samuel 22, 28. Olha o que temos aqui. Tu salvas o povo humilde. Lembra que eu falei um pouco mais atrás que o povo humilde é aquele que está em sujeição ao Senhor, certo? É aquele que obedece ao Senhor, está sujeito à sua disciplina, certo? Ao seu senhorio, ele está totalmente sujeito à vontade do Senhor, né? E aqui fala que olha a promessa aqui, a salvação. O povo humilde, ele é salvo por Deus. Ele é salvo por Deus. Ou seja, você está em aflição, mas você está sujeito ao Senhor. Ou seja, eu não vou negar o meu Senhor, eu vou seguir a sua lei, eu vou seguir as suas ordens, a sua vontade. Então, mesmo que eu esteja passando por tudo isso, mas se eu estiver passando por tudo isso, eu não negar o meu Senhor, eu sei que o meu Senhor vai me salvar de tudo isso. No final das contas, eu sei que eu vou aprender algo precioso aqui. Eu vou ser experimentado, eu estou sendo experimentado. A aflição nada mais é do que o fogo de uma provação, né? Que faz com que nós fiquemos fortalecidos e nós cresçamos cada vez mais, a nossa fé seja firmada cada vez mais no nosso Senhor, a nossa confiança seja cada vez mais direcionada e mais aplicada, de maneira que nós venhamos a olhar apenas para o Senhor e essas aflições não nos abalem, né? Como diz o Salmo 125 lá, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, os que confiam no Senhor, entende? Então as provações são para isso, para que a nossa confiança seja fortalecida sempre, sempre, sempre. E louvado seja Deus por isso. E aí, a segunda parte, né, dessa frase mas não há nenhuma promessa para quem comete pecado. Aí a gente vai lá para Provérbios 10, 29. Olha o que está aqui. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. É fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. Ou seja, olha só isso. O caminho do Senhor, beleza? Grava bem. O caminho do Senhor. Ao caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. Ou seja, os íntegros que estão no caminho do Senhor, acaba que esse caminho do Senhor é uma fortaleza para ele. Ele se sente mais seguro ainda no caminho do Senhor, para os íntegros. Agora, para aqueles que estão no caminho do Senhor, mas começam a praticar a iniquidade, o caminho do Senhor se torna uma ruína para ele.
E aí a gente lembra dos textos onde tanto a bênção quanto a maldição vem do Senhor. Tanto o bem quanto o mal, né, vem do Senhor. Tudo isso, óbvio, tem toda uma questão teológica por trás, muito profunda. Não dá nem tempo de tratar isso aqui, até porque é muito filosófico, enfim, e eu não sou de ficar tratando desses assuntos. Mas aqui, para esse devocional aqui, o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, ou seja, aqueles que estão andando em santidade, estão andando nos caminhos do Senhor, vivendo na lei de Deus, vivendo o Evangelho, fazendo aquilo que eles nasceram para fazer. Quando eu falo nasceram, é que os que nasceram de novo, certo? Deus nos gerou de novo em Cristo, certo? E para quê? Para que nós vivamos de acordo com a vida de Cristo, tenhamos a mente de Cristo e tudo mais. Então, esses aí são chamados de íntegros na palavra. Óbvio que nós somos pecadores e hora ou outra a gente comete pecados, e nós vamos ao Senhor, confessamos nossos pecados, nos arrependemos e mudamos a trajetória do nosso comportamento, buscando glorificar Deus com as nossas ações, pensamentos, palavras, enfim. Mas aqui, na segunda parte do texto vai dizer, mas ruína aos que praticam iniquidade. Ou seja, os que praticam iniquidade, ainda que eles estejam aqui, nem eu lembrei agora de Mateus capítulo 7, lá onde fala daqueles que profetizavam o nome do Senhor, faziam milagres, expulsavam demônios, tudo em nome do Senhor. Ou seja, eles estavam fazendo, tudo aquilo ali era legítimo, né? Tudo em nome do Senhor e tudo mais, ou seja, tudo conforme o Senhor prescreveu, certo? E aí, eles faziam aquilo, mas no final, o que Jesus fala para eles? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, estavam no caminho, mas aquele caminho estava sendo ruína para eles. Se tornou ruína para eles. Então, olha aqui. Mas o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. Certo, meus queridos? Deus abençoe. Eu espero que vocês meditem nesses textos aqui Perdão. E recomendo demais, vocês leiam, comprem esse livro aqui. Estamos estudando com os homens ali na igreja. E a malignidade do pecado. Já estudamos Piedade Cristã, né, do John Bunyan. Muito bom livro, também recomendo. Esse aqui é o segundo livro que nós estamos estudando online. E é isso, meus queridos. Que Deus abençoe vocês. Meditem, comprem esse livro. É rico demais. É rico demais. E aqui eu acredito que seja uma série de sermões, né, do Thomas Watson, sobre pecado. Eu acredito que faz um sermão, depois o segundo, o estado desesperado dos pecadores. E aí vai tratando vários. Acho que deve ser mais de uns 3 sermões. A última e grande mudança. Acho que aqui ele vai trazer uma solução para todo o problema, né? Enquanto isso, o livro todo vai tratar de questões que fará você refletir e meditar, até mesmo sobre você mesmo. E é interessante como ele traz os textos bíblicos de uma maneira tão afiada que você fica, rapaz, caramba, eu não sabia como pecador era, não. Mas é isso, cara. Diante da palavra de Deus, cara, não tem como a gente não ver a malignidade do pecado tentando atuar na nossa natureza. Agora veja só, no mesmo texto de 2 Samuel 22 e 28, no 29 vai dizer o seguinte: Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Então, busque a palavra de Deus. A luz está aqui, ó. Está aqui. A luz está aqui. A luz está aqui. A palavra de Deus é luz. Salmo 119, o próprio Davi vai falar: luz para os meus pés é a tua palavra, lâmpada para o meu caminho. E é isso. Se não tiver luz, você nunca vai enxergar as suas trevas. Você nunca vai saber que você está em trevas, certo? Você precisa da luz. Quando a luz surge, você fala: rapaz, eu estava em trevas, eu não sabia. É isso. Então a luz vai ser, o Senhor vai derramar luz no seu coração e você vai começar a perceber os seus pecados. E aí então você vai poder, com a graça de Deus, pedindo graça ao Senhor, vencer esses pecados, deixá-los e se voltar ao Senhor com todo o seu coração.
Queridos, Deus abençoe. Um ótimo dia a todos. Fiquem com Deus.